senhores telespectadores, se o meu cálculo não falha, o programa que hoje estou aqui a fazer só irá para o ar no dia 12 e 13 de julho. Isto porque, é claro, entre o momento em que nós fazemos um programa e o momento em que ele é difundido, fica sempre um certo espaço de tempo. E digo-lhes isto porque hoje é o dia 10 de junho, é o dia de Portugal, é o dia de Camões. E eu não sou capaz de me libertar da emoção que esta data sempre causa em mim. Aliás, queria-lhes dizer que este ano, uma das pouquíssimas vezes que passo o 10 de junho em Portugal. Tenho sempre muitas solicitações e este ano também tive. Olhem, fui pedido para ir a 2 cidades no continente norte-americano, 2, a 3 no continente sul-americano, em países diferentes, e a 2 na Europa. Eu não digo quais são, por melindas óbvios, só que uma das 2 na Europa era Madrid. E calculo eu, pela minha idade, pelos conselhos que os médicos me dão, já evito voos muito longos, voos em que tenha que atravessar o oceano. Portanto, dos vários convites, eu preferi Madrid. E disse, bom, eu vou a Madrid no 10 de junho, lá estarei em Madrid. Depois, as mesmas entidades que me tinham convidado telefonaram e disseram, olha, cá os esperamos, gostamos muito de si, muito obrigado por ter dito que sim, etc, etc. Mas, afinal, o nosso 10 de junho não pode ser a 10. Ou é 9 ou é 11. Bom, eu confesso que isso me deixou desorientado. Então, como é que 10 pode ser ou 9 ou 11? Isso, para mim, é bem um símbolo daquele pouco mais ou menos que as coisas são todas em Portugal. É 10, então está bem, também pode ser 9, também pode ser 11. Eu acho que com pouco mais ou menos ninguém chega a parte nenhuma. Uma data é uma data, 10 é 10, não é 11 nem é 9. Por isso, eu não fui a Madrid e resolvi vir comemorar hoje e pela primeira vez em Portugal esta data que é o dia da Portugalidade. É o dia de Camões e é também o dia de milhões de portugueses dispersos por esse mundo. Vou fazer o programa consagrando-o a Camões e consagrando-o, sobretudo, aos portugueses que me estão a ouvir longe da sua pátria. Vou-lhes dizer um poema de Camões. Um poema que ele fez quando também estava longe. Eu penso que o poema que lhes vou ler é um dos mais belos poemas que jamais foram escritos na Europa. Ele está longe, mas recorda-se da pátria e das mulheres que amou e que ficaram longe dele. É, portanto, digamos, o poema da pátria e da saudade. O poeta começa por descrever com muita exatidão o lugar em que se encontra. Ele está no Cabo de Guarda-Fui. Bom, onde é o Cabo de Guarda-Fui? O senhor telespectador tem agora diante de si um mapa da África. Repare que a costa oriental vai aqui desde o Cabo da Boa Esperança, vai subindo até que lá em cima faz aquele bico, chamam-lhe o Corno da África. É exatamente na ponta desse bico que fica o Cabo de Guarda-Fui. Ele descreve isso dizendo que está no sítio onde um braço do mar alto, portanto o braço do oceano, divide, reparte, a Abácia é a África, da Arábica Aspereza. Portanto, é o ponto onde o mar alto divide a África da Arábia. E onde, diz ele, fundada já foi Berenice. Isso era uma lenda do tempo dele. Julgava-se que tinha sido ali fundada a cidade de Berenice. Berenice era a esposa do geógrafo Ptolomeu e no tempo de Camões acreditava-se nisso.
que naquele ponto, que é um ponto terrível do mundo, tinha existido a cidade de Berenice. Ele continua a descrever o lugar, dizendo que aparece aí um cabo que, com a costa africana que vem do Austro correndo, do Austro, o Austro é o sul, portanto vem correndo desde o sul e limite faz o limite, e agora diz ele, antigamente chamava-se cabo Arómata, era o cabo dos aromas. Mas agora já não lhe chamam cabo Arómata, ele nem diz o nome é feio, realmente, é Guarda-Fui, o cabo de Guarda-Fui. Ele diz que antigamente era Arómata, mas que depois, volvendo os céus, quer dizer, passando o tempo, a ruda língua mal composta dos próprios, quer dizer, o falar nativo, transformou aquilo no outro nome. Expliquei o sentido dos versos, mas acho que é muito mais bonito se eu lhes disser exatamente o que Camões escreveu. Junto de um seco, fero, estéril monte, inútil e despido, calvo, informe, da natureza em tudo aborrecido, onde nem ave voa, nem fera dorme, nem rio claro corre, ou ferve fonte, nem verde ramo faz doce ruído, cujo nome do vulgo introduzido é feliz, por antífrase infelice, onde um braço do mar alto reparte a Bácia da arábica natureza, onde foi fundada já de Berenice, ficando à parte de onde o sol, quando ele ferve, se lhe esconde, quer dizer, fica na parte do poente, do lado do poente. E nele aparece o cabo com que a costa africana, que vem do Austro correndo, limite faz. Arómata chamado, arómata noutro tempo, que, volvendo os céus, a ruda língua mal composta dos próprios, outro nome lhe tem dado. E aqui, no mar que quer apressurado entrar pela garganta deste braço, me trouxe um tempo e teve minha fera aventura. Aqui, nesta remota, áspera e dura parte do mundo, quis que a vida breve também de si deixasse um breve espaço, porque me ficasse a vida pelo mundo em pedaços repartida. Reparem no vigor terrível desta adjetivação. O monte é seco, fero, quer dizer feroz, estéril, não serve para nada, inútil, despido de tudo, calvo, na natureza aborrecido. E reparem também na crueldade da última imagem. Aqui me ficou a vida pelo mundo em pedaços repartida. Os tiranos antigos, quando queriam castigar um criminoso, cortavam-no em pedaços e punham um pedaço, a cabeça aqui, um braço além, uma perna noutro sítio, punham o corpo em vários pontos dividido. Assim também o destino lhe pôs a vida pelo mundo em pedaços repartida. Claro que eu não fui ao Cabo de Guarda-Fui. Eu estou a falar-lhes simplesmente aqui, nas proximidades do Cabo Espichel, na região de Setúbal. Devo dizer que é uma das regiões mais bonitas do litoral português. E realmente eu não compreendo como é que a podem deixar chegar a esta situação de abandono. Não é possível sequer
vir até à praia, porque isto são barrocais e barrocais. Eu não percebo Portugal, que já perdeu tanta coisa, está também a deixar perder a beleza da sua paisagem. Mas não é disso que eu vou falar, é de Camões. Camões chega, portanto, ao Cabo de Guarda-Fui, ele vai numa armada, e isto é exatamente no ano de 1555. O Cabo de Guarda-Fui fica à entrada do Golfo de Aden, e é no Golfo de Aden que há a garganta para entrar no Mar Vermelho. Portanto, é por esse Mar Vermelho que vêm as esquadras turcas, que vêm disputar aos portugueses o comércio de especiaria. Por isso, os vice-reis da Índia, neste caso era o Dom Pedro de Mascarenhas, mandou ali para Guarda-Fui uma armada de 9 navios, e entre os muitos marinheiros ia Camões. Foi por isso que ele ali passou uns dias. E aqui me achei passando uns tristes dias. Tristes, forçados, maus e solitários, trabalhosos, de dor e de ira cheios, não tendo tão somente por contrários a vida, o sol ardente, as águas frias, os ares grossos, férvidos e feios, mas os meus pensamentos, que são meios para enganar a própria natureza, também vi contra mim, trazendo-me à memória alguma já passada e breve glória que eu já no mundo vi, quando vivi, por me dobrar dos moles a aspereza, por me mostrar que havia no mundo outras horas de alegria. Aí esteve o poeta com os seus pensamentos, mas esses pensamentos ora o levavam tão alto e faziam recordar essa alegria em que ele já tinha vivido, ora caíam no desespero. E ele até diz: vede se seria leve o salto. Quer dizer, quem cai de repente da felicidade em que sonha para a miséria em que está. E então rompia num choro, é melhor eu dizer como o Camões dizia, porque eu não sou capaz de encontrar palavras equivalentes. Aqui estive eu com estes pensamentos, gastando o tempo e a vida, os quais tão alto me subiam nas asas, que caía, e vede se seria leve o salto, na desesperação de haver um dia. Aqui o imaginar se convertia num súbito chorar e nos suspiros que rompiam os ares. Aqui a alma cativa, chegada toda, estava em carne viva, de dores rodeada e de pesares, desamparada e descoberta aos tiros da soberba fortuna, soberba, inexorável, importuna. Não tinha parte onde se deitasse, nem esperança alguma onde a cabeça um pouco reclinasse por descanso. Tudo é dor e causa que padeça, mas que pereça não, porque passasse o que quis o destino nunca manso. Oh, que este irado mar, gritando amanso, estes ventos da voz importunados parece que se enfreiam, mas reparem, o sofrimento do poeta até acalma o mar, perante a sua dor até os ventos sossegam. Somente
o céu severo, as estrelas e o fado sempre fero, com o meu perpétuo dano se recreiam, mostrando-se potentes e indignados contra um corpo terreno, bicho da terra, vil e tão pequeno. Estes dois últimos versos parecem-me de uma grande importância para o entendimento dos próprios Lusíadas. Ele aqui, na canção, chama bicho da terra a si próprio, mas nos Lusíadas chama bicho da terra aos portugueses que acompanham o Vasco da Gama. O primeiro canto termina exatamente com estas palavras: onde poderá encontrar um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Reparem, é exatamente a mesma expressão, o bicho da terra tão pequeno. Penso realmente que Camões, e não Vasco da Gama, é o herói central dos Lusíadas e que o poema é uma enorme autobiografia que Camões traça de si próprio. O céu severo, ou o céu sereno, que se mostra potente e indignado contra os humildes, são os poderosos que expulsaram Camões da sua pátria e o obrigam a ir até tão longe. Mas lá longe ele tem ao menos uma consolação. É pensar, talvez a mulher que ele lembre, talvez também essa mulher esteja a pensar nele. Talvez, em algum instante, aqueles claros olhos se recordem do homem que já viveu no seu próprio riso, quer dizer, que essa mulher já amou. Se ao menos ele tivesse a certeza de que era assim. Mas eu leio os versos. Se de tantos trabalhos só tirasse saber, ainda por certo, que alguma hora lembrava a uns claros olhos que já vi, e se esta triste voz, rompendo fora, as orelhas angélicas tocasse daquela em cujo riso já vivi, a qual, tornada um pouco sobre si, revolvendo na mente pressurosa os tempos já passados, dos meus doces errores, dos meus suaves males e furores, por ela padecidos e buscados, tornada ainda que tarde, piedosa, e um pouco lhe pesasse, e consigo por dura se julgasse. Se isto só soubesse, me seria descanso para a vida que me fica, e com isto afagaria o sofrimento. Ah, Senhora, Senhora, que tão rica estais, que cá tão longe de alegria me sustentais com um doce fingimento. Em vós, afigurando o pensamento, foge todo o trabalho e toda a pena. Só com vossas lembranças me acho seguro e forte contra o rosto feroz da fera morte. E logo se me ajuntam esperanças com que a fronte, tornada mais serena, torna os sofrimentos graves em saudades brandas e suaves. E o poeta fica acompanhado só pelos seus pensamentos. Na estrofe seguinte há a palavra praticando. Praticando significa conversando, falando. A última estrofe é a seguinte: aqui com eles fico, perguntando
aos ventos amorosos que respiram da parte de onde estais, por vós, Senhora, às aves que dali voam, se vos viram, que fazíeis, que estáveis praticando, onde, com quem, que dia, que hora? Ali a vida cansada que melhora tova novos espíritos, com que vença a fortuna e o trabalho, só por tornar a ver-vos, só por ir a servir-vos e a querer-vos. Os últimos versos da estrofe são dolorosos pela sua brutalidade. O que dizem é o seguinte: dizem-lhe que o tempo tudo resolve, o tempo a tudo dará atalho. Bom, mas de um lado há o tempo e do outro lado há o desejo carnal, brutal, que nunca conheceu detença, nunca pôde ser travado. E é o desejo que lhe vem abrir de novo as chagas ao sofrimento. Os versos são estes: diz-me o tempo que a tudo dará atalho, mas o desejo ardente, que detença nunca sofreu, sem tento, me abre as chagas de novo ao sofrimento. E assim vivo. Se alguém te perguntasse, canção, por que não morro? Podes responder, porque morro. Eu julgo que o sentido deste final é claro. Se alguém perguntar à canção como é que com tanto sofrimento o poeta não morre, a canção que responda, porque morre. Porque realmente também o sofrimento pode ser uma fonte de vida. E foi realmente de sofrimento que o grande poeta viveu desde este ano. Já lhes disse, isto foi escrito em 1555. Até que pôde voltar à pátria 14 anos depois, em 1569. Voltou a Portugal, viu estas enseadas, entrou no Tejo e a mulher que ele amava ainda era viva. Bom, eu não sei como é que ela o recebeu. O que sei é que esse pobre homem, bicho da terra, vil e tão pequeno, que saiu de Portugal porque era pobre e porque em Portugal não havia um lugar para ele, quando voltou, trazia no fardo da sua miserável bagagem os cantos dos Lusíadas. O luso tesouro tornou a pátria mais rica e, nesse sentido, penso que Luís de Camões é bem o símbolo destes milhões de portugueses que vão para longe, vivem com sofrimento. Parece que não há lugar para eles em Portugal. Mas é quando eles voltam com o fruto do seu trabalho que esta pátria progride e que se torna cada vez mais bela. É nesse sentido, meus queridos amigos, que eu hoje, 10 de junho, dia de Camões, dedico esta 9ª canção, a canção Junto do Seco, duro e estéril monte, a todos os portugueses esparsos por esse mundo que têm saudades da sua pátria remota.